Chega de falar de Lula, não é verdade? Já deu. É Lula toda hora, liga a TV, é Lula, é molusco pra lá, molusco pra cá. Puta que pariu, ninguém aguenta mais esta porra. O Lula é só uma parte daquilo que nós temos que fazer no futuro. É uma grande vitória sim, mas é só uma parte. É por isso que nesse vídeo eu vou colocar aqui, feito por um membro da Masterclass, a introdução do pensamento de Aristóteles. Mas que foi engraçado esse circo todo foi. O bicho foi lá fazer uma missa, a missa acabou se transformando em um comício. Foram diversos padres lá, junto com feministas abortistas. Vejam só, esses padres têm que ser excomungados imediatamente. Cachaçinha, o bicho ali disfarçou a cachaça na garrafa d'água enquanto ia para a missa. Eu acho que eu peguei, presta atenção, essa garrafinha é de cachaça. É uma cachaça isso aí. Ele já tá meio grogue, presta atenção nisso. Aí alguém vai e tenta tirar a garrafa da mão dele porque já percebeu que ele tá grogue. Olha lá, ó. Alguém dá o toque, olha lá. Ele vai, alguém tira a cachaça da mão dele. Olha lá. Ele fala, não, não, não. Aí fala, ele deve falar alguma coisa. Olha como ele tá grogue, cara. Ele toma um golinho, ele não toma como se fosse água, ele toma um golinho como se fosse cachaça. E aí neguinho tira da mão dele. Ou seja, o cara tá briaco. E aí, ó. Ó a cara de sonso dele já. Chapou, velho. Glaze Hoffman chega assim, dá uma cheirada no molusco e fala assim, vixe, o bicho tá pura cachaça. Preste atenção naquilo que a Glaze Hoffman fala. Esse sindicato fez uma das greves mais extraordinárias. E nós conseguimos fazer uma... Agora o mais engraçado foi o garoto espertinho dando pito moral, Felipe Neto, dando pito moral nas pessoas que não falam de política. Vejam só. Não consigo entender pessoas com influência pública que ficam caladas enquanto isso tudo acontece no Brasil. Fingem que nada está acontecendo. Seria medo de receber rejeição maior que sua responsabilidade cívica? Seu país indo pro buraco e seu narcisismo te impede de opinar? Se inscreva no meu canal, que eu pinto meu cabelo de uma corzinha bem diferentinha para vocês. Joaquim Teixeira tinha que responder um negócio desse, né? O cinismo desses caras não tem limite, não. O moleque passou os últimos anos fazendo react de funk, gincana pra criança ver, mostrando a manchão do mamão, que até ingresso pra conhecer a manchão. Venha conhecer minha manchãozinha. Né? Mostrando a X6 nova que ele comprou, lançando um dos livros mais toscos e irrelevantes da história desse país, né? E agora vem dar pito a respeito de política. Puxa vida, nesse país, realmente o poste mija no cachorro. É assim que as coisas funcionam assim. Agora, voltando a Aristóteles, tá? Essa aqui é uma reflexão sobre a introdução do pensamento de Aristóteles. Um dos livros mais importantes para o fundamento do pensamento conservador é A Política de Aristóteles, né? E essa introdução foi feita por um membro da minha Masterclass. São esses caras aqui que vão construir um Brasil diferente para você no futuro. Eu espero que vocês prestem bastante atenção no fluxo do pensamento, como o cara não faz corte nenhum, como o negócio é tudo feito ali, aquilo que ele conhece, aquilo que ele domina, ele está passando para você um pouco, né? A introdução do pensamento de Aristóteles. Enfim, as matrículas para a segunda turma da minha Masterclass, elas serão abertas esta segunda-feira. E eu ficaria muito honrado de ter você estudando comigo. Eu vou falar um pouco mais a respeito disso nesta segunda-feira, tá? Eu espero que você, meu irmão de batalha, possa, né, participar, que você possa estudar comigo. São estudos diários, são mais de 4.000 páginas de textos sobre política, história, filosofia, música, arte. São mais de 150 livros em debate, tá? É um fórum para debate para cada um dos textos, tá?
E você vai ter aí também 50 horas, mais de 50 horas, com vídeos, aulas, palestras, tá? Você vai participar ao vivo comigo nas lives, né? Fazendo perguntas e eu podendo responder você ao vivo, tá bom? E o acesso é vitalício, você estuda quando e onde você quiser e o acesso é ilimitado. Amanhã eu vou explicar tudo isso para vocês e amanhã as matrículas serão abertas para essa segunda turma. Deixo vocês aí com a introdução do pensamento de Aristóteles, feito pelo Heitor Delciel, que é um membro da minha Masterclass. E eu espero que você se torne um membro também. E aí, galera da Masterclass, aqui é o Heitor, parceiro de todo mundo aí nos estudos. Primeiro eu queria agradecer aí ao Nando, ao Thiago, ao Marcelo, toda a equipe aí pela ideia da Masterclass, pela oportunidade. Tem sido muito legal estar estudando com todos vocês aí. Tem sido muito legal conhecer pessoas, né, com o mesmo tipo de pensamento, né, ver que tem mais pessoas querendo estudar, querendo conhecer o pensamento conservador, né, e também poder estar acompanhando as aulas de música do Nando, tal, tá aprendendo a didática dele, enfim, todo o pacote tem sido muito legal, né. E também quero agradecer pelo Nando, né, de ter lido alguns textos meus nas lives, né, e também a todo o pessoal que apoiou, né, e que também produz textos incríveis, excelentes, né. É uma coisa que me deixa muito entusiasmado, né, me deu muita energia para querer realmente fazer até esse vídeo e tentar contribuir com essa aula, né. Eu não montei muito certinho, não consegui montar certinho uma aula, assim eu vou tentar dar uma pincelada em Aristóteles e ligar ele com o pensamento conservador. Eu vou resumir bastante, vai ser meio que um resumão, um Frankenstein que eu vou tentar montar aqui, né, porque é difícil passar assim todas as contribuições dele de maneira muito resumida, na verdade eu nem vou conseguir abordar tudo, mas enfim, vamos lá, né. Para começar a entender, para situar, né, o Aristóteles, primeiro a gente precisa falar um pouco do Platão, né, que Aristóteles ele não nasceu em Atenas, né, mas ele chega em Atenas com mais ou menos uns 16 anos e estuda com Platão. E bem, a filosofia de Platão ela funcionava da seguinte maneira, né, Platão, por ser matemático, ele tinha uma visão muito, ele queria sempre achar um encaixe fino para todas as coisas, né. Então ele, partindo muito do princípio do ser, né, do Parmênides, né, que foi um filósofo anterior também, ainda da época do Sócrates, ele usa muito essa ideia do ser, né, então do ser eterno, que tudo faz parte desse ser uno, né, para criar justamente a teoria das essências, né, que vai ser a filosofia das essências, que vai ser a base do platonismo. Basicamente como isso funciona, né, Platão ele vai acreditar que o nosso mundo é uma cópia imperfeita, né, de um mundo ideal, que esse seria o mundo das essências, né, e que todos nós, né, todo ser possui uma essência, possui uma alma, mas no processo de vir para esse mundo imperfeito, né, essa alma ela perde, nesse processo ela perde a memória, ela perde o contato com o mundo das essências, e justamente o exercício filosófico ao longo da vida é recuperar essa conexão com esse mundo das essências, né, então quando nós estamos filosofando, entendendo o mundo, né, absorvendo o mundo, nós estamos nos reconectando com esse mundo das essências. Para tentar fazer uma explicação rápida, por exemplo, ele faz isso muito baseado, como eu falei, por ele ser matemático, ele tentava muito criar esses sisteminhas, né, esses encaixes para entender a natureza dos seres. Então, por exemplo, uma maneira de você ver essa ideia das essências na realidade. Quando você olha, por exemplo, para um cachorro, você percebe que o cachorro ele possui características inerentes do ser cachorro, né? Um cachorro ele não cria asas e sai voando, né? Ele não cria chifres, né? Enfim, o cachorro a espécie cachorro no caso, né? Ele tem características inerentes do ser cachorro. E depois que você vê um cachorro pela primeira vez, você compreende um cachorro, você consegue abstrair essa essência do cachorro e conseguir imaginar um cachorro independentemente de ter um cachorro ou não na sua frente, né? Justamente então você está abstraindo a essência dele, então você está se reconectando ao mundo das essências platônicas, né? E aí vem o Aristóteles e ele não vai concordar muito com essa parte, né, do Platão, apesar de ele usar muito isso, né? Porque você percebe que essa ideia das essências ela vai ser o alicerce da biologia, né?
Mas justamente o Aristóteles, por ser biólogo, né, enquanto Platão era matemático, ele vai ter isso, já demonstra uma influência muito grande no conservadorismo. Ele vai ser uma pessoa um filósofo que vai puxar muito a questão da experiência, né? Ele vai estar muito preocupado em ver como as coisas se comportam na realidade, né? E não ficar simplesmente abstraindo as coisas e criando sistemas abstratos, né? Uma coisa, por exemplo, que eu por já estudar com o Olavo há um tempo, né? Por onde vou citar ele muito aqui, ele dá uns exemplos muito interessantes, né? Por exemplo, que o Olavo fala muito, né, que a filosofia ela tem que se lidar com a realidade, né? Quando você começa a ficar no abstrato, ficando abstraindo coisas, querendo explicar tudo através de conceitos abstratos, você tá criando uma mera masturbação intelectual, você está criando bloqueios da realidade, na verdade, né? Você está se afastando da realidade, né? A filosofia ela tem que se preocupar com a realidade, né? Se dialogar com a realidade, né? E essa é uma noção muito aristotélica, né? O Aristóteles traz muito isso e, de fato, com as essências de Platão, ele vai construir a biologia, né? Então, ele vai observar, por exemplo, ele usa muito o exemplo do pássaro, né? Que fala que é muito parecido com isso que eu dei do cachorro, né? Que o pássaro ele tem características inerentes do ser pássaro. Você percebe que todo pássaro ele possui essas características particulares. Só que o Aristóteles ele vai complicar bastante essa questão das essências, né? Assim, complicar porque realmente vai haver uma necessidade para explicar melhor a realidade, né? Ele não apenas vai dizer, como eu já comentei, que ele não vai negar que esse mundo seria uma cópia de um mundo perfeito. Ele vai inclusive dizer que existem vários tipos de seres, né? Mais de um tipo de essência, no caso. E ele vai dizer que todo ser que está na realidade é uma singularidade, né? Então, por exemplo, eu aqui, vocês estão assistindo, né? Cada um de nós temos experiências diferentes, percepções diferentes, né? Então, o fundamento da realidade é justamente a tensão entre o singular, o indivíduo, e o geral, né? O geral é o mundo externo. Só que é claro que, por exemplo, eu como indivíduo, por exemplo, toda pessoa que eu conheço, eu nunca consigo conhecer aquela pessoa completamente, né? No sentido de que, assim, eu abstraio aspectos daquela pessoa, características, e na minha cabeça, né, isso retomando a ideia do Platão, na minha cabeça eu faço esse esquema das essências, eu abstraio e consigo entender a realidade parcialmente, mas nunca eu vou conseguir abraçar uma outra singularidade e vice-versa, né? Então, essa é uma tensão necessária que fundamenta a realidade, né? Então, ninguém consegue... por exemplo, o simples também que o Olavo dá, você pode, se eu falar, por exemplo, para vocês agora imaginarem o namorado de vocês, namorada de vocês, o pai de vocês, vocês conseguem criar uma imagem, por exemplo, da namorada de vocês na cabeça de vocês, mas vocês não conseguem realmente reproduzir aquela singularidade em todas as suas particularidades, né? O ser concreto, ele não pode ser abstraído, né? E qual vai ser essa ideia, né, vai permitir justamente que o Aristóteles desenvolva tanto a ciência e a arte, né, comece a entender melhor como as duas se comportam na realidade. E justamente o que ele vai ter uma frase dele na Metafísica, que inclusive isso causa muita discussão, né, que ele vai afirmar que Sócrates, ser homem, é acidental. E o que Aristóteles quer dizer com isso, né? Justamente que nós, como singularidades, nós possuímos uma essência inerente que segue essa ordem natural das coisas, mas ao mesmo tempo a nossa substância, como eu já estava explicando, ela é singular. Para dar um exemplo mais fácil, para deixar isso mais claro, por exemplo, tanto eu como o Nando Moura somos homens. Então, tanto eu como o Nando possuímos a essência do ser homem. Mesma coisa com Sócrates, né? Sócrates possui a essência do ser homem. Mas a essência do ser homem não embarca Sócrates. Simplesmente ser homem não faz você ser Sócrates, né? Simplesmente ser homem não faz você ser o Nando Moura ou ser o Heitor, né? Então, a essência ser homem, ela não embarca toda a singularidade. E o que acontece, qual é a consequência disso? Então, o que Aristóteles vai perceber? Que a ciência, ela sempre trabalha dentro de leis universais, né? Então, a ciência, ela trabalha dentro da essência que é universalizável. Ou seja, então a ciência ela consegue justamente pegar esse aspecto, por exemplo, do ser homem que é universalizável. Então, por exemplo, se
A ciência consegue entender, por exemplo, como meu coração opera, como meu estômago opera, e consegue, inclusive, também aplicar isso, às vezes, no Nando Moura, por exemplo, porque nós temos essa essência em comum. Porém, nossa singularidade total, ela jamais pode ser embarcada por leis, por essas leis da ciência, né? A ciência ela trabalha apenas com a parte da essência que é universalizável. O Olavo, inclusive, ele tem um termo em particular para se referir a isso. Eu não me lembro agora se é, eu acho que é círculo de latência. Eu simplesmente chamo de essência contingente, né? Que é o apelidei de essência contingente, justamente essa parte da essência que, apesar de ser inerente em todos nós, né? Por exemplo, nos homens, por exemplo, a essência do ser homem, ela não embarca a singularidade total, né? E aí justamente o Aristóteles ele vai fazer essa divisão muito interessante entre a arte e a ciência. A ciência ela vai trabalhar com a essência contingente, com a parte que é universalizável, né? Ela opera dentro de leis universais, enquanto que a arte, ele vai explicar isso também na metafísica, eu acho que é logo no primeiro capítulo. Ele vai dizer que a arte ela é um julgamento, né? Aliás, um juízo, né? Ela é um juízo universal dessas experiências da essência, dessas noções da essência. Como assim? A arte é justamente uma tentativa de você universalizar aquela parte da sua essência que não é universalizável. Dando um exemplo concreto. Então você sente amor por alguém. E aí você faz uma música falando sobre o amor que você sente por aquela pessoa. Esse amor que você sente ele é algo particular seu, né? Veio da sua singularidade. E justamente a música, nesse caso, né, a arte, vai ser uma tentativa de você expressar aquilo, de você universalizar aquilo, de você falar, olha, gente, é isso que eu sinto, é isso que eu estou sentindo. Né? Então a arte é essa tentativa da gente universalizar essa parte nossa que não é universalizável. Né? É esse esforço. Né? E aí, montando essa questão das essências, né, já para tentar também dar uma pincelada na questão das causas, né, o Aristóteles, ele, depois de entender essa questão das essências, ele vai também começar a nomear como o indivíduo surge na realidade, como é o processo do indivíduo na realidade, né? Do ser na realidade. E Aristóteles, então, vai chegar na teoria das 4 causas. Né? Ele vai se basear muito nos filósofos anteriores para justamente tentar explicar como o ser surge, né? Qual é a natureza do ser na realidade. Né? E aí Aristóteles ele vai dividir esse surgimento, né? Toda essa essência que a gente analisou agora, ele vai justamente agora querer entender como ela surge na realidade. E ele vai fazer isso, entender isso através das 4 causas. Ele vai dizer que existe a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. A causa formal, tem que tomar um pouco de cuidado, as pessoas às vezes acham que é a causa, é tipo a forma das coisas. Né? Por exemplo, a minha causa formal é eu ter 2 braços, 2 pernas, não é isso. A causa formal ela é a natureza mesmo do ser. Ela é a natureza da singularidade, ela é aquela parte indivisível do indivíduo. Inclusive, aproveitando isso, um argumento muito interessante de Leibniz, né, que é um filósofo moderno, racionalista, ele viveu na época newtoniana, né, então estava surgindo muito essa questão do mecanicismo, né. Então os newtonianos eles achavam que eles iam conseguir, e entra até nisso que o Aristóteles ele já demonstrava que a ciência não embarcava o ser. Mas os newtonianos eles começaram, né, quando eles começaram a descobrir essas leis universais e tal da física, eles começaram a acreditar que eles iam ser capazes através desse mecanicismo de explicar o ser, né? E aí o Leibniz, né, ele justamente uma maneira que ele demonstra como eles não vão conseguir abarcar, né, o ser através da realidade material, justamente explicando que o único verdadeiro princípio de unidade é o ser, né? Então nossa própria ideia de unidade ela vem do ser, da noção de singularidade, né? Porque a matéria ela pode ser aglutinada, né, acumulada ou dividida eternamente, né? A matéria ela não possui um verdadeiro princípio de unidade, né? Então a própria ideia que formula, por exemplo, para a matemática, né, o princípio da unidade, ele é fornecido pela ideia do ser, né, por um ideal, né, por uma causa ideal e não por uma causa material, porque a matéria pode ser dividida eternamente ou acumulada eternamente. Né? Agora o ser não, ele é o verdadeiro princípio do indivíduo. Né?
Então, por exemplo, se eu me cortar no meio, eu vou morrer, mas eu não vou ter dois Heitores, né? Eu vou ter duas partes do meu corpo, mas o Heitor continua, eu vou morrer, mas o Heitor continua sendo um, né? Se eu me cortar no meio, não vai ter dois Heitores, né? O ser Heitor é um só, né? Então, justamente através disso é muito interessante esse argumento do Leibniz e justamente essa ideia do ser, né? Desse princípio da unidade é o que o Aristóteles, a causa formal de Aristóteles tenta entender isso, né? Qual seria a natureza desse ser, né? Depois tem a causa material, que aí de fato é a parte material, né? O corpo, né? Tem a causa eficiente, que é o que causa esse ser. Essa parte, se vocês se lembrarem bem, a gente leu um pouco de Tomás de Aquino na Masterclass. Essa parte dá, inclusive, para a gente já fazer uma ponte com o São Tomás de Aquino, né? Porque não sei se vocês vão se lembrar, o São Tomás de Aquino ele explica, né? Justamente ele demonstra a necessidade de Deus através do movimento, que ele fala que para todo ser anterior a um ser, tem que ter um movimento para causar aquele ser, né? E ele justamente faz essa ponte com a causa eficiente de Aristóteles, né? Pois Aristóteles já entende que o ser ele precisa ser causado por algum evento anterior, por algum movimento anterior, né? Entendendo que a causa, aliás, o efeito vai ser sempre, no mínimo, igual à causa, né? O que eu quero dizer com isso, né? Então, se você empurrar uma bola e ela bater na outra bola, então uma bola foi movida e bateu na outra bola que também moveu. Então, o efeito é sempre, no mínimo, igual à causa, né? E aí justamente que Aristóteles, não vou explicar isso agora, mas isso já fica deixa para ele explicar o primeiro motor imóvel, né? Mas isso daqui a pouco eu já falo disso. Mas a causa eficiente é isso, né? O movimento que causa o surgimento do ser, né? E tem a causa final, que é a finalidade daquele ser, né? O propósito, a razão daquilo. Aristóteles dizia que a filosofia é o estudo das causas, né? Que você conhece algo quando você sabe o porquê daquilo, quando você sabe a razão daquilo. Então assim ele fecha essas quatro causas. Você vai perceber que a causa final e a causa formal seriam as mais importantes, de certo modo, no entendimento de uma singularidade, né? Você entender a natureza da singularidade e a finalidade daquela singularidade. Então, já aproveitando, vou linkar com o primeiro motor imóvel, né? Então, justamente o Aristóteles ele vai perceber, falar bem, eu vejo na realidade que o ser é causado por um movimento anterior. Só que isso não, e justamente naquela ideia que eu comentei, né, do efeito ser no mínimo igual à causa, uma hora isso aí vai ter que acabar, né? Vai ter que parar, não dá para ficar voltando eternamente, né? Tem que ter uma primeira causa que seja causa em si mesma, né? Que é o que ele vai chamar de primeiro motor imóvel. E como Aristóteles vai explicar isso? Isso também já é uma coisa que vai se conectar muito com essa ideia, né, com esse princípio conservador, né, que a gente tem da ideia de que de fato existe uma moral objetiva, existe uma natureza, né? Por exemplo, em vários vídeos do Nando ele fala, por exemplo, sobre a questão da dignidade humana, né? Então justamente essa ideia da natureza humana, né? E como Aristóteles vai entender isso? Ele vai justamente dizer, vendo a realidade, ele vai falar que as coisas elas existem para uma determinada finalidade. Ele vai perceber isso. Ele vai falar, ó, os olhos servem para enxergar, né? Ele dá um exemplo também dos dentes, né? Nós temos os dentes caninos para perfurar a carne, os dentes molares para mastigar, amassar. Então ele percebe que as coisas têm uma determinada finalidade, né? Então dessa mesma maneira ele vê que o homem ele tem uma determinada finalidade, né? Ele tem um determinado propósito. Tudo que surge na realidade visa um bem, né? Visa uma finalidade, né? E no caso, inclusive, ele vai usar isso também para, entendendo, né, essas finalidades, justamente para criar aquela teoria que a gente leu um pouquinho no livro do Benjamin Wicker, né, brevemente, sobre como Aristóteles vai dizer que a origem da sociedade é a família, né? Justamente com essa ideia de vendo qual é a finalidade do homem, né, dentro dessa ordem natural, né? E observando o homem se unindo com uma parceira, gerando um filho, né, um herdeiro e tal. Então, a partir dessa ideia de finalidade, ele vai traçar essa ideia de que a sociedade seria uma família no macro, né? E a sociedade no micro é a família, né? Então, com essa ideia, né, de que tudo possui uma finalidade, né? Tudo visa um determinado bem,
ele vai dizer então que existe um bem inicial, né? Seria o primeiro motor imóvel. O primeiro motor imóvel ele é o belo em si, ele é o bem em si mesmo, né? O belo em si mesmo, né? Para que tudo converge, a finalidade para que tudo converge, né? Isso já linka, inclusive, com a questão da arte, né? Ele vai dizer como que surge a filosofia, não apenas a arte, mas a filosofia, né? Como surge a filosofia e a arte, justamente através da admiração desse belo em si, né? Então o homem, ele surge na realidade, ele vê, ele passa a admirar esse belo em si, essa beleza que ele observa, e justamente a arte, na teoria de Aristóteles, surge que é o que ele chama de mimesis, né? Que é a tentativa do homem de imitar e de exteriorizar essa contemplação desse belo, né? E esse belo seria o primeiro motor imóvel, que é o que para tudo converge, né? Tudo converge para o primeiro motor imóvel. É interessante, por exemplo, Aristóteles ele vai dar um exemplo do monstro, né? Que ele vai dizer, né, que, por exemplo, o que é um monstro, né? Um monstro seria um homem que teve a finalidade deturpada, né? Que se desviou da sua finalidade, né? E é interessante isso porque a gente tem isso no nosso imaginativo muito culturalmente, né? Quando a gente fala em monstro, a gente pensa num homem, a gente tenta já pensar isso de maneira material, né? Um homem todo deformado, um lobisomem, né? Um cara que ficou louco, que sai matando todo mundo, né? E é justamente por que a gente consegue intuitivamente pensar isso? Justamente porque a gente tem essa objetividade de entender que existe uma finalidade natural e que o monstro é justamente o homem que se desviou da sua finalidade, né? É uma causa formal, uma essência que se desviou da sua finalidade. E, bem, eu acho que isso foi um resumão mega monstro, mas acredito que seja isso. Algumas observações rápidas que eu queria fazer, né, tipo, para tentar conectar isso um pouco com o pensamento conservador, né? É uma coisa que a gente percebe do Aristóteles, que fica muito claro que é uma influência muito valiosa, é que ele também sempre prezava pela longa experiência, né? Pelo estudo que veio antes dele para começar uma teoria, né? Que é uma coisa que o Edmund Burke fala muito, né? Que o Edmund Burke fala sempre, vamos prezar pela longa experiência para entender aquilo e dialogar com o presente para tentar superar nossos problemas, né? Um exemplo concreto disso foi a escravidão, por exemplo, né? Como o cristianismo superou a escravidão, né? Justamente, eles pensaram, nós temos essa tradição que permitiu essa sociedade, que permitiu esses valores, permitiu essa estabilidade, só que agora a gente tem essa questão da escravidão. Então, isso que eu apelido de dialética conservadora, né? Então você se articula com a base do que te deu a sociedade, né? Com essa longa experiência, você articula isso com a atualidade para tentar superar um determinado problema, que é muito o que aconteceu no caso da escravidão. Então perceba que isso é uma influência extremamente aristotélica, né? O Aristóteles, por exemplo, como eu comentei, as 4 causas, né? Para ele criar a teoria das 4 causas, ele volta lá para o Tales de Mileto, que foi um dos primeiros filósofos na Grécia que começou a abordar essa questão da origem do universo e tal. E, inclusive, os primeiros filósofos eles eram naturalistas, né? Tales de Mileto ele dizia não, que o universo surgiu através da água. Aí depois tinha o Heráclito que falava que veio do fogo, né? E justamente o Aristóteles ele resgata tudo que vem antes dele, né? Você vê um esforço gigantesco, né? Resgata tudo que vem antes dele para criar uma linha de raciocínio, entender quais foram os equívocos e os acertos, né? Que ele faz com o próprio Platão, para criar a metafísica dele, né? Então essa noção também de que tudo que nós defendemos hoje em dia não surgiu num estalo de dedos, né? Tudo isso foi construído através de uma tradição, através de uma unidade nacional, né? Essa noção justamente também é muito aristotélica, né? Que é muito importante para o conservadorismo. Mais uma questão, assim, tô lembrando agora, né? A questão da sociedade, da família, que a gente já leu na Masterclass. E uma questão interessante também é da própria ciência, né? Porque o Aristóteles ele é o pai da ciência moderna, né? E ele já deixava, como eu mostrei, né? Ele já entendia, né, que a ciência ela trabalhava com o aspecto das essências, né, com esse aspecto que é universalizável, mas ela jamais embarcava o ser todo, né? E isso cria um problema muito grande, né? Isso é um grande problema, né, da sociedade moderna, que a gente tem essa mania do cientificismo, né?
Então você vê, por exemplo, o que aconteceu na Revolução Francesa, né? Você tinha ali, eles falaram, não, vamos criar uma lei racional, né? Vamos destruir as hierarquias econômicas, né? Vamos acabar com esse negócio de clero, de nobreza, camponês, vamos criar e vamos colocar todo mundo sobre uma lei racional, né, universal, que vai deixar todos em harmonia e tal, e isso vai resolver tudo, vai planificar toda a sociedade, todo mundo vai viver feliz para sempre. É lógico que isso estou completamente ignorando a natureza desigual dos homens, quer dizer, nós não somos iguais, cada pessoa tem suas próprias ambições, suas próprias ideias, mas até mais profundo do que isso, você vê o grande problema disso é não apenas eles não entenderem que isso é o que acontece não apenas com o iluminismo, mas com o comunismo, enfim, com todas essas filosofias modernas, né? Eles falam muito nessa questão da sociedade, essa questão da igualdade social, só que eles não entendem que eles só são capazes de discutir esses assuntos, né, porque eles têm uma estabilidade que foi gerada pela tradição das unidades nacionais, né, desses valores conservadores, né, esses valores que permitiram a ideia de hoje a gente ter essa ideia de sociedades, dessa estabilidade, né, e eles querem meio que jogar isso fora para ficar só nessa parte estritamente racional, né? E aí justamente, bem, acontece o que na Revolução Francesa, lá 50 mil franceses são decapitados, né, enfim, aí, e muito acho porque, voltando a essa questão do Aristóteles, né, porque assim, por mais que a gente tente abstrair uma lei racional para explicar a sociedade, isso se liga muito à questão do Aristóteles, né, dele entender que o ser, né, ele não está simplesmente nessa parte contingente, né, quer dizer, a nossa mente, né, ou até como Tomás de Aquino fazia, né, ele articulava, né, ele articulava a fé e a razão, né, justamente porque ele entendia que assim, a gente não é estritamente racional, né, a gente tem um senso de propósito, um senso de finalidade, um senso de algo maior que a gente está fazendo, né, a gente não faz as coisas estritamente pela racionalidade, né. Então, você simplesmente querer racionalizar tudo, ignorar tudo isso, todo esse senso de propósito, esse senso de significado, você destrói essa unidade, você destrói justamente esse senso de sociedade que dá essa estabilidade, né? Bem, eu dei uma viajada aqui no final, mas bem, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Novamente quero agradecer ao pessoal, a todo mundo, tem sido muito legal e é isso aí, galera. Vamos estudar muito. E a gente se vê aí nas aulas e nos fóruns aí, beleza? Um abração e é nóis.